E aí, pessoal, esse é o quinto vídeo do canal e hoje nós vamos partir para poder discutir as regras e já tentar criar algumas interfaces dentro do nosso projeto, da Unity. Então, nos vídeos passados eu já mostrei a integração entre a Unity e a ferramenta Cursor para poder ser a nossa ferramenta oficial de desenvolvimento do jogo, né? E o cursor ser a ferramenta oficial de code, né? Para a gente poder codar ali os scripts do jogo, tá? E a princípio hoje nós vamos fazer aí já, pelo menos eu vou tentar, né, gente? Rascunhar aí algumas telas, tá? Pensando que nós vamos fazer o jogo para iOS, para Android e para web, né? Então nós precisamos de uma interface que quando o player acessa, né, quando o usuário ali acessar, seja o aplicativo do jogo, seja a página na web que a gente vai ter, que ele possa ter ali, que ele possa olhar as mesas disponíveis, que ele possa olhar todas essas questões, né? E entrar numa sala e tudo mais. Só que um ponto que é importante eu mencionar aqui, deixa eu colocar aqui na cena principal, nós vamos desenvolver, claro, um ambiente multiplayer, tá? Lembrando que eu até mencionei nos primeiros vídeos que esse jogo, para ele poder funcionar bem, até 8 pessoas ele pode funcionar, desde que você adicione 3 baralhos para essa jogatina, tá? Acima disso, eu já não recomendo. Então, numa mesa pode ter até 8 pessoas, tá? Então, até colocar aqui, ó, até 8 pessoas em uma sala, né? Nós vamos chamar de mesa ou sala, tá? E claro, nós vamos criar também um ambiente solo, né? Onde onde o jogador vai jogar contra inteligências artificiais, tá? E foi isso que eu programei lá quando eu fiz o jogo em Vuetify, na verdade. E adicionei ali algumas regras, alguns que a gente chamaria de inteligência artificial, mas na verdade é um conjunto de ifs e elses, né? E que quando você joga uma carta, quando você baixa uma carta da mesa, da mão para a mesa, o jogo fica observando aquilo, né? E aí, de uma certa forma, ele vai depois e tenta roubar aquela carta sua que está na mesa, né? Então, para esse vídeo de hoje, eu vou dar uma passadinha de novo nas regras, tá? E aí a gente vai iniciar o planejamento para poder iniciar o jogo, né? A gente poder finalmente começar a desenvolver o nosso jogo, né? Deixa eu abrir aqui a Unity, né? Tem aqui o jogo Jaca Game, tá? Vou clicar nele para ele poder carregar aqui o nosso jogo, né? Deixa ele carregar aqui, né? Enquanto isso, a gente vai dando uma olhada nas regras, né? Dando uma revisitada nas regras. Então, eu tenho aqui o documento, o último documento que eu tinha feito sobre as regras oficiais do jogo. E eu percebi que há um erro do que eu pensei enquanto dinâmica oficial do jogo, né? E aquilo que eu projetei para aquela aplicação lá no Vuetify.
Então, assim, primeiro, o objetivo é você formar a palavra jaca com as 4 cartas que você tem à sua disposição na mesa, tá? Então, o primeiro player que fizer, né, que conseguir escrever ali a palavra jaca com as 4 cartas que ela tem na mesa, ele é o vencedor, né? Vencedor da partida e tudo mais. Então, o objetivo é simples, é esse, tá? Cada jogador vai começar com 4 cartas na mão e 4 cartas na mesa, tá? Ele não pode deixa eu lembrar aqui. As cartas não ficam viradas para cima, tá? Então as cartas ficam escondidas e só você, né, player que está jogando ali, pode olhar essas cartas suas que estão na mesa, tá? Você não pode, né, de uma certa forma, esconder qual carta que você está baixando da mesa para a mão, tá? Em qual posição que você está colocando, tá? Porque pensa que é o seguinte, para formar a palavra jaca, você precisa do J, do As, do Reis, né, que é o K, e do outro As, de um outro As, né, de um A. A disposição das cartas ela vai ficar ali, na sua mesa, ali, né, as 4 cartas ali. Você tem que formar exatamente jaca do jeito que se fala, né? Do jeito que escreve e fala. Então você não pode escrever Akage ou Ajak, né? Você tem que colocar exatamente na ordem jaca para você poder né, conseguir ganhar, tá? Então é importante isso. Muito bem. Eu tinha esboçado o jogo lá atrás com as ideias de desafio, né? Muito bem. Então existe o jogador ali na sua vez de jogar, ele pode comprar uma carta, tá? E primeiro, na verdade, ele deve ou fazer alguma movimentação da sua mão para a mesa, né? Se assim ele quiser, se assim ele tiver vontade, né? E a segunda jogada que ele pode fazer dentro do seu próprio turno, né? Na sua própria vez, ele pode ou comprar uma carta ou desafiar um outro jogador da mesa por uma carta desse jogador que está na mesa dele, tá? Então, o jogador, por exemplo, mais à esquerda minha, eu vi que ele baixou uma carta ali na posição do valete, tá? Para começar a iniciar, para iniciar ali a formação da palavra jaca. Eu sei que ele colocou, muito provavelmente ele colocou ali o valete, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desafiar ele e eu quero aquele valete que ele acabou de colocar na mesa, tá? Para que eu ganhe dele, né, no desafio, eu tenho que colocar a minha maior carta na mão. E aí essa é a ordem que está aparecendo aqui para vocês, do mais fraco para o mais forte, né? Então, o 2 é a carta mais fraca e o As é a carta mais forte, tá? Então você tem lá o 3 ganha do 2, o 4 ganha do 3 do 2, o 5 ganha do 4, 3 do 2 e assim sucessivamente até o Ás, que ganha de todo mundo, tá? Quando eu pensei no jogo, eu pensei que a valência, o naipe das cartas teria importância. Então, se 2 players colocassem 2 10, por exemplo, no seu desafio, o 10 que tivesse o maior naipe venceria, tá? E é assim que nós vamos produzir o jogo. É assim que nós vamos fazer o jogo hoje, tá? Com esse projeto aqui que a gente está tocando aqui no YouTube, tá?
No que eu fiz lá atrás no Viltify, o jogo ele não considerava o naipe. Então, se dois players colocassem lá a carta 10, não importa o naipe, né? Basicamente era um empate, e aí o que estava desafiando perdia a sua oportunidade, né? Ele perdia aquele desafio, né? E aí ele perdia a carta que ele tinha na mão. O jogador que foi desafiado não perde a carta da mesa e ele só repõe uma carta para a mão, tá bom? Muito bem. Então, para o jogo que nós estamos desenvolvendo aqui para esse canal no YouTube, nós vamos fazer valendo o seguinte: naipes têm importância na hora do desafio. Então, se dois jogadores usarem lá duas cartas iguais, né, de número ou letra iguais, por exemplo, duas damas, nós vamos ter que olhar o naipe, né? Então, se for um naipe ali, um for espada e outro for copas, quem usou copas vence o desafio, quem usou o espada perde o desafio, tá? E se for o mesmo naipe, porque podemos considerar que pode existir cartas iguais no deck, no baralho, quando a gente estiver numa situação em que nós temos mais de 4 jogadores na mesa, mais de 3 jogadores na mesa, na verdade, tá? Quando nós temos 4 jogadores na mesa, o ideal é que se tenha 2 baralhos para você poder jogar, para que você justamente possa ter uma dinâmica melhor para o jogo, tá bom? Então, nessas condições, quando você já adiciona um baralho a mais para o jogo, eventualmente não, necessariamente você vai ter cartas iguais. Tá? Então, você vai ter lá o 3 de espadas do baralho A e o 3 de espadas do baralho B. Tá? Então, vão ser cartas iguais e, eventualmente, pode ser que um player jogue a mesma carta quando ele está desafiando, né, que o outro player, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma outra regra. A gente tem também o Coringa, tá? O Coringa, ele é o mais poderoso de todos, inclusive mais forte do que o As, tá? E todos os demais. E o Coringa também, para a mesa, ele pode assumir qualquer letra, tá? Então você fez lá já e está faltando o K, né, para completar o Jaca. Você pode usar o Coringa ali na posição do Reis, né, do K, que ele vai servir como um Reis, e aí você pode vencer a partida assim, usando o Coringa. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Às vezes, talvez eu tenha que alterar aqui as regras, né? Porque foi pensado há muito tempo atrás, né? Então, nas últimas semanas eu andei revisitando o jogo e percebi que talvez uma outra regra a gente vai ter que alterar, tá? Eu tinha colocado que era para limitar o número de participantes de 6 pessoas. É uma coisa de se pensar, né? Porque qual que seria o problema de você ter muitas pessoas na mesa jogando? É que, basicamente, qualquer pessoa que fizer um movimento de baixar uma carta na mesa para poder definir ali o jogo, quase finalizando ali a palavra jaca, qualquer um dos outros oponentes, principalmente se for uma partida em que é todos contra todos, você invariavelmente você vai ficar muito difícil de você bater, né, de você fechar a palavra jaca. Porque você tem 5 oponentes ali que provavelmente vai ter sempre uma carta boa e aí ele pode desafiar você por uma carta que você tenha na mão, por uma carta que você tenha na mesa, que você tenha baixado na mesa. Então, talvez essa quantidade de pessoas a gente vai ter que analisar, tá? Mas aqui são as regras básicas, né? Cada jogador deve possuir
4 cartas na mão, 4 cartas na mesa. As cartas da mesa deverão estar viradas para baixo, para que os oponentes não vejam quais são. O jogador poderá, em sua vez, realizar 2 ações, movimentar as cartas da mão para a mesa, ou trocar uma carta da mesa por uma da mão, tá? É meio redundante isso, mas inclusive está redundante mesmo, acho que nem precisa dessa explicação redundante aqui, né? E na segunda ação que ele pode fazer na vez dele, né, no turno dele, ele pode sacar uma carta do monte ou ganhar uma carta da mesa de outro oponente por meio de um desafio, tá? As 2 ações não são excludentes, ou seja, se você movimentar cartas da mesa ou as cartas da mão, você poderá ainda sacar uma carta do monte ou realizar o desafio. Ou seja, se você baixou uma carta da sua mão para a mesa, na verdade eu nem quis dizer que elas são excludentes. Na verdade, eu quis dizer que as 2 ações são obrigatórias. Perdão. Apenas a segunda ação, a ação B, ela é obrigatória, tá? A primeira ação, a ação A, movimentar as cartas da mão para a mesa, não é obrigatório, tá? Então, você tá lá na sua vez, chegou a sua vez de jogar, você tem ali o valete e você não, na sua mão, né? E você não tem um valete na mesa, só que você acha que não é o melhor momento para baixar a carta que está na sua mão, o valete, para a mesa. Então você pode passar a vez, no caso, passar esta ação, tá? Você pode não realizar, não precisa realizar. A segunda ação, você precisa escolher uma das 2. Ou sacar uma carta do monte, ou fazer o desafio em algum oponente seu, tá? Uma das 2 escolhas, tá? Então, na verdade, quero dizer que é o seguinte, as 2 ações, na verdade eu tenho que colocar assim, a ação B é obrigatória, enquanto que a ação A não. Tá simples assim. Tá? Sempre importante lembrar de respeitar a regra número 2, de que cada jogador só poderá ter 8 cartas apenas, 4 cartas na mão e 4 cartas na mesa. Tá? A ação A da regra 4, ela pode não ser realizada, fica a critério do jogador. Então, é o que a gente colocou aqui, né? Aí eu digo aqui, porém a ação B da regra 4 deverá ser realizada, né? Ou seja, é obrigatória ser feita. Quer colocar entre parênteses uma das duas opções. O jogador escolhe entre sacar a carta ou desafiar o oponente. O jogador nunca poderá ficar sem escolher entre essas 2 opções dessa regra. Ou seja, cada vez que jogar, o jogador deve movimentar ou não suas cartas da mesa e, né, coloquei até um E, letra maiúscula aqui, né, escolher entre sacar uma carta ou desafiar um oponente, tá? Se a escolha for sacar uma carta do monte, o jogador deve descartar uma carta qualquer de sua mão para o lixo, tá? Então nós vamos ter lá o deck, o baralho, e nós vamos ter o descarte, o lixo, tá? E pegar uma carta do monte para reposição. Se a escolha for desafiar o jogador por uma carta dele, então o jogador deve apontar para qual carta da mesa do seu oponente que ele deseja ganhar caso vença o duelo. E então ele deve apresentar sua maior carta em mãos para que possa ter a chance de vencer seu oponente na batalha. O desafiado também deve apresentar sua maior carta em mãos para ter chance de vencer. Isso significa que o desafiado nunca pode negar um duelo, ou seja, sempre que for desafiado, o jogador deverá sempre apresentar uma carta. Então não existe essa de negar um desafio, tá? Se você foi desafiado por um outro oponente, um outro jogador, você é obrigado a apresentar uma carta. Se ele está desafiando e quer uma carta sua da mesa, que você sabe que não é ali, não é um valete, ou não é um reis, ou alguns dos as,
dos ases, né? Não sei se é ases que eu posso falar, mas você pode, por exemplo, apresentar a menor carta sua da mão, né? Fica a seu critério, tá? Agora, se ele está lá, por exemplo, você baixou um coringa na posição onde fica o valete, né? Você pode e deve até apresentar a melhor carta da sua mão para você poder tentar ganhar o desafio, tá? Observação: o desafiado pode utilizar qualquer carta em mãos para o duelo, não precisando ser a sua carta mais forte. Tá? Então, assim, tanto o desafiado quanto o desafiador pode usar qualquer carta da mão na hora do duelo. Né? Então, isso vai a critério da pessoa ali, tá? Ganha o desafio quem apresentar a maior carta em mãos no momento do duelo. Se caso as cartas forem iguais, por exemplo, jogadores apresentarem um reis no duelo, então ganha o desafio quem foi desafiado para o duelo. Ou seja, o empate pertence a quem está se defendendo do duelo. Então, isso aqui a gente atualizou para essa versão que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Ganha desafio quem apresentar a maior carta em mãos. Se caso as cartas forem iguais, por exemplo, os jogadores apresentarem um reis no duelo, então o desafio, então, é necessário confrontar os naipes das cartas. A carta que obtiver o naipe mais forte, conforme o quadro inicial na página 2, vence o desafio. Tá? Então nós atualizamos, tá? Para que essa regra seja a válida, tá bom? O ganhador do desafio deve pegar a carta da mesa do oponente, né, a qual ele selecionou previamente, e deve descartar a carta que utilizou no duelo no lixo, né, no monte, pegando a carta que ganhou no desafio e colocando em suas mãos, tá, no lugar da carta que descartou. O perdedor do desafio deve sacar 2 cartas do monte, uma e a primeira para repor a carta da mesa, tá? A carta da mesa que perdeu no duelo, e a segunda carta que irá repor a carta da sua mão, tá? Que foi utilizada no duelo. Outras regras: os coringas são as cartas mais fortes para um duelo e permitem vitória para quem utilizar nos desafios. No entanto, se ambos os oponentes apresentarem os coringas para o duelo, então é considerado empate normal e vence quem foi desafiado. Tá? Então esse é o único empate que não tem como olhar o naipe, porque coringa não tem naipe, né? Então, assim, dois players usou o coringa, né, no desafio, então quem desafiou o desafiado, quem desafiou perde o desafio, tá? E quem foi desafiado ganha o desafio, tá? A ordem dos naipes não importa, pois de acordo com a regra, se os dois essa regra aqui, essa observação nós vamos ter que tirar, tá? Porque faz parte da regra antiga. A roda do jogo é determinada no sentido horário, tá? Então, sentido horário. O jogador, em sua vez, pode desafiar qualquer jogador que está participando do jogo. Isso aqui é meio redundante, porque eu já falo isso lá em cima, né? Na ação A, você poderá realizar um movimento nas cartas da mesa, ou seja, só poderá movimentá-las uma única vez por rodada. Então, isso é uma coisa importante. Então, por vez, na sua vez, você só pode baixar uma carta da sua mão para a mesa, tá? Você não pode baixar 2, 3, 4 cartas de uma vez e falar bati, tá? Então, assim, essa é uma forma, né, da pessoa não ficar ali segurando, né, todas as cartas na mão. E aí, a hora que for para bater, ela simplesmente baixa todas as cartas ali. E aí não tem ninguém que queira desafiar ele, né? Ninguém vai desafiar a pessoa, né? Bom, as regras são essas, tá? Não tem muito o que falar, tá? Basicamente é isso, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer o download aqui desse arquivo. Baixar em PDF. E aí, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou colocar aqui nos arquivos do projeto.
Cadê? Eu vou fazer o upload desse arquivo nos arquivos do projeto para que quando a gente começar a conversar aqui com o ChatGPT, né, e qualquer que seja a IA, a gente possa ter ele possa ter gravado isso em memória, tá? Então a memória das regras do jogo, tá? Eu vou falar para ele o seguinte: com base nas regras observadas no arquivo em anexo, pretendo desenvolver um jogo, tá, para as plataformas iOS, Android e plataformas iOS, Android e deixa eu só ver aqui se a Unity já terminou de carregar meu projeto. Beleza, já terminou de carregar o nosso projeto. iOS, Android e Web, tá? Com a engine da Unity. Com a engine da Unity, tá? Este jogo é em formato 3D e já integrei a ferramenta Unity com a IDE Cursor para codar, né? Vou colocar dessa forma assim, tá? Pretendo desenvolver inicialmente o jogo de forma player solo, jogando contra bots, né? Colocar bots / IAs, né? Para depois implementar uma estrutura de jogo online multiplayer. Para este início de projeto, preciso que me oriente para criar a tela de cadastro e, posterior à tela de cadastro, preciso da tela onde o usuário irá visualizar todas as mesas. Como ele vai jogar no modo solo, tá? Então, na verdade, é o seguinte: a tela onde o usuário escolherá entre jogar contra bots, tá? Ou jogar online, tá? Entre parênteses, multiplayer, tá? Ponto. Obviamente que esta opção do online precisa estar, entre parênteses, né, por enquanto, desativada, tá? Então nós vamos ter duas telas: a tela de login para o jogo, tá? E a tela de onde ele vai escolher o bot, né? Se ele vai jogar contra bot ou jogar online, né? A tela de login não precisa, neste momento, ter nenhuma ação de login real. Apenas um botão, na verdade sim, apenas uma interface bonita de jogo, bonita, né? Bonita para um game de cartas, né? Onde, clicando em login, o usuário seja diretamente redirecionado para a tela 2.
escolher a forma do jogo. Então, resumo. Criar um passo a passo para cadastrar 2 telas no jogo, no projeto, né? No projeto. Criar a tela 1, colocar assim, login. Criar a tela 2, né? Forma de jogar. Tá? Vamos lá, e aí eu gosto sempre de seguinte, como eu estou usando a versão Plus do ChatGPT, eu consigo anexar diversas imagens, né? Então eu gosto muito de tirar prints da tela, para ele poder se ambientalizar aonde ele está, tá? Então eu anexo aqui o print do projeto ali, tá? Vamos fechar aqui. Vamos ver o que a ferramenta pode nos ajudar nesse início, tá? Porque assim, eu mesmo, há muito tempo atrás que eu não mexo a Unity, tá? Então assim, um par de anos, né? Eu lembro que eu peguei para brincar lá em 2020, antes da pandemia até. E assim, desde então nunca mais peguei para poder mexer, tá? Eu sei que aqui a gente olha a visão do jogador, tá? Aqui é como que aqui você pode testar o jogo, né? Enfim, aqui o restante aqui das outras coisas a gente vai pegando com o tempo, tá? A própria ferramenta, as próprias IAs vão nos mostrar aonde que a gente deve clicar e tudo mais, até para testar o jogo, né? E aí a gente vai testando conforme vai acontecendo, tá? Ó, ele até colocou assim, login fake, né? Porque realmente vai ser um login fake nesse começo. O que eu preciso agora, pessoal, é só startar, realmente olhar a cara, as 2 telas e depois já partir para a terceira tela, que é a tela da mesa, né? Porque aí eu vou ter uma noção do que eu estou fazendo, né? E a ideia é testar, né? Então, isso é o ponto focal aqui agora para que eu possa justamente dar um start no jogo, né? Então, vou criar um guia prático para você cadastrar 2 telas, né? Ele chama de scenes, né? Cenas, né? Então, criar a tela 1 de login, fake, que vai direto para a tela 2, e o 2 é a escolha do modo solo ou bot, né? Tá, ele colocou aqui que ele não conseguiu ler o PDF. Ver se eu alterando depois o PDF ele vai... Tá, passo a passo cadastrar as 2 telas, tá, no projeto. No projeto, crie assets, scenes, né? Então vamos ver aqui, nos assets, né? Eu já tenho as scenes, né? Aí scripts e UI. Então dentro de scripts, vou até deletar esse cara aqui. Nossa, toda vez que eu deleto alguma coisa, ele deve fazer um rebuild total, né? Scripts. Aí ele pede para criar mais uma pasta chamada UI. Tá? Dentro da UI, ele pede para criar as prefabs, tá? Aí dentro da UI criar sprites, se tiver imagens, com certeza vai ter imagem. Eu vou criar as imagens em algum vídeo específico, tá, gente? Então, dentro dos scripts, criar sprites, tá?
E fontes, se tiver fontes específicas. Será que eu faço? Vou deixar aqui, né? Beleza. Criar e salvar as scenes, né? As cenas, tá? Então, em File, New Scene. Então, vou lá dentro de... Imagino que seja, né? Sprites. Opa, onde que eu coloquei? Scenes, né? Simple Scene. File, New Scene. Cadê? File, New Scene. Salve como Assets, Scene, Login, Unit. Tá. Aí aqui, eu tenho que perguntar para ele qual que é a melhor forma, né? Eu acho que é 2D, né? Built-in. Mas vamos mandar para ele poder me auxiliar na melhor, né? Na melhor escolha. Então ele fala aqui, ó. Nesse passo aqui, ao clicar em New Scene, ele abre um pop-up de escolha. Me auxilie nestas opções. Vou colar o print aqui, mandar para ele. Deixa ele ler ali, né? Está demorando um pouco mais. Esse pop-up você está escolhendo um template de sim, né? De cena. O que eu te cria de brinde, câmera, luz, para as telas de UI, login e modo de jogo. O ideal é começar bem limpo. Qual opção escolher? Para suas telas 1 e 2. Recomendado, mais limpo, empty. Tá, então cria uma cena vazia, ótima para telas de menu. Então, cadê o empty? Tá? Create. Então ele está mostrando ali o display, né? Você vai criar o Canvas Screen Space e não precisa de cenário 3D. Tá. Tá, beleza. Escolha Empty, clique em Create, aí salve Assets, Cena, Login Unit. Deixa eu copiar esse cara aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Salvar cena como dentro de cenas, né? Salvar. Beleza. Salvei lá. Aí vamos voltar aqui para o passo a passo dele. Você vê que ele já até deu alguns scripts aqui, né? Deixa eu ver aqui. Estava aqui, né? Crie outra nova cena. File. Nova cena. Vazia, né? Aí vamos salvar como Mode Select. Dentro de cenas, né? Perfeito. Tá? Adicionar cenas no build, tá? No Unity 6, abra File, Build Profiles. File, Build Profiles. Muito bem. No perfil da plataforma WebGL, Android e iOS, em Scenes in Build, clique add Open Scenes, tá? Cadê? Então, como a gente escolheu Web, tá. Ele está entendendo aqui que eu estou buildando apenas para Windows, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê Build Profile? Isso aqui eu acho que eu lembro.
Então, adicionei Build Profile. Tá. ADD OpenSense. Vamos programar primeiro para web, depois eu penso no iOS e Android, né? Deixa eu ver aqui, ó. Quando abro a opção do menu Build Profiles, no web ele aparenta não estar, vamos dizer assim, não estar carregado para o meu projeto. Confirma? O que aparenta para mim aqui, pessoal, é que é o seguinte: esse aviso aqui, ó, de no web módulo, né, nenhum módulo web instalado, né, carregado, o que dá a entender que eu não estou desenvolvendo para web, tá? A princípio ele está me mostrando aqui ativo apenas o Windows, então o que está dando a entender é que eu estou desenvolvendo o jogo, o projeto, apenas para Windows, né? Como se fosse um programa que seria instalável, né? Então eu cliquei aqui no web, né? E coloquei aqui para ele instalar, né? Então vamos ver se eu preciso clicar aqui em instalar no with Unity Hub. Dá para confirmar que o módulo não está instalado, carregado no seu Unity Editor. Você está no build e aparece o aviso, tá? E o botão instala é o canto superior. Significa que você até consegue criar o build profile, mas não consegue fazer o build para a web, enquanto o módulo não estiver instalado. Fazer agora, rápido e correto, instalar o módulo WebGL do Unity Hub. Clique em Install with Unity Hub no seu print. No Unity Hub vai abrir a instalação de módulos da versão do seu editor. Marque o WebGL Build Support. Deixa eu clicar aqui então, né? Web Support. Eu lembro que quando eu coloquei, ele tinha permitido isso, né? Mas eu preciso olhar o vídeo passado agora, né? Eu acho que eu tinha marcado para web, mas em todo caso, vamos deixar ele aqui fazendo download, tá? Evidentemente que eu vou cortar essa parte do vídeo, né? Bom, pessoal, vamos lá então. Tive que até pausar o vídeo, fazer uma grande pausa que durou quase aí 24 horas e eu voltando um dia depois para gravar o final do vídeo. Bom, basicamente houve um problema ontem na instalação, tá? Do pacote de suporte do web, né? Para o projeto. E aí, quando eu fui ver o porquê que deu esse problema, foi porque eu estava sem memória no computador, tá? Então, o meu computador estava já bem cheio, bastante cheio. E aí eu fiz algumas desinstalações de programas, removi algumas pastas em arquivos temporários, isso sobrecarrega demais a memória do computador. Então, fiz tudo isso para poder limpar um pouco de memória, para poder seguir, né, com a instalação do pacote web, para a gente poder seguir aí com o desenvolvimento do nosso jogo, né? Então, deixa eu pegar aqui, deixa ele terminar de carregar aqui. Então vamos lá então, terminou de carregar aqui o nosso projeto.
Meu computador está muito lento, tem que ter um pouco mais de paciência com ele, né? Aqui em Build Profiles, então, ele já tem aqui a plataforma web já aberta, né? Então, aberta assim, reconhecida como se eu tivesse instalado, né? Como se eu tivesse feito a instalação do pacote web, né? Aí deixa eu tirar um print, mandar aqui, ó. Aparentemente, o pacote web foi carregado com sucesso. O que devo fazer agora? Deixa ele dar aqui as orientações. Mas eu tinha visto aqui também uma outra dica aqui, que ele fala aqui, ó, mesmo que você não tenha o pacote web para você poder buildar para o navegador, né? Ele até fala aqui, ó, o WebGL só é necessário quando você for gerar o build para navegador, para você testar no navegador, tá? Você mesmo assim pode adicionar as nossas cenas a lista, né, de cenas, né? Aí então lá no Build Profiles eu tenho a scene list aqui, né? E aí ele pede para a gente adicionar, né, o login e o mode select, né? Então, onde adicionar as cenas do build? No Build Profiles, no menu da esquerda, clique em Scene List, a lista das cenas, que é esse botão, essa opção aqui do menu. Login, 01 login, então, deixa eu ver aqui, acho que é add Open Scenes. Tá, ele adicionou aqui a primeira tela, o login, né? E eu acho que ele adicionou o login porque eu estou carregado aqui a cena do login, tá? Então deixa eu clicar aqui o modo select. Aqui ele está como se eu estivesse carregado a cena mode select, né? É aquele seleção do modo do jogo, se ele vai jogar multiplayer ou se ele vai jogar contra bot, né? Vamos aqui de novo no file. Build Profiles. Deixa eu ver aqui. Listas de cenas e a DD Open Scenes. Adicionou lá o Mode Select, né? Então vamos ver agora o que a IA nos ajuda. Tá, sim, agora está tudo certo. O aviso no Web Module Loader sumiu. O perfil web já mostra Scene List. Plataforma Sets. Próximo passo é registrar suas cenas com as duas telas. Ajustar a cena lista, a lista nas cenas, né? O mais importante agora. Seu print ainda está marcado Sample Scene. Para o fluxo login, modo jogo, faça assim. No Build Profiles, nesse mesmo lugar, clique em Open Scene List, botão à direita. Deixa eu ver aqui o que ele está falando. Clique em Open Scene List, botão à direita. Qual que é o print que eu mandei para ele? É esse botão aqui, né? Ah, tá. É que eu estou aqui no Windows, né? Se eu selecionar aqui o Web, Open Scene List, ok? Abra a cena 1 e clique em ADD Open Scenes. Eu já fiz. Abra a cena 2, modo Select, clique em ADD Open Scenes, né? Ou arraste as cenas do projeto para a lista, se preferir. Deixa a ordem assim, de cima para baixo. A 101 login, primeira cena do jogo. Então vamos ver como é que tá lá. Acho que aqui ele aceita clicar e arrastar. E o modo 2, clique em ADD Open Scenes, tá? E esse cara aqui eu posso tirar, tá? Muito bem. Então aqui eu tenho duas cenas do jogo. A primeira cena é a tela de login. A segunda cena é o modo de seleção, né? Beleza, agora você decide sobre a sample scene, né? Que é a cena de exemplo, né? Que carrega, por enquanto, pode desmarcar. Deixar por último sem marcar e se quiser guardar.
Se o login não abrir a próxima tela, 99% das vezes é porque as cenas não estão na lista das cenas, ou o nome do código está diferente. Criar as duas cenas, você ainda não criou. Para cada tela, a gente já criou, né? Construir as telas, aí o UI, né? E ligar a navegação. Agora você pode seguir exatamente o fluxo. Cria o Canvas, Screen Space Overlay, Canvas Scaler. Deixa eu ver aqui. Ele está falando na cena login. Vamos lá na cena login. Eu estou nela. Deixa eu ver aqui. Create. Sprites. Crie Canvas. Screen Space. Deixa eu ver aqui. Vamos mandar um print para o nosso amigo ChatGPT, né? Nessa resposta, você me orienta a criar um canvas dentro da Scene 01 login do 01 login. Porém, não estou encontrando esta opção de canvas. Me oriente melhor. E vou dar um Ctrl V aqui para ele poder mandar a imagem. Deixa eu só ver aqui se não é nenhuma. Create folder, animação, scene, prefab, scripting, shader, testing terrain, UI toolkit, não, usar scripting, não, não estou achando aqui em Canvas. Então vamos ver aqui, tá? Provavelmente é para... Opa! Você está clicando com o botão direito no Project Assets, por isso não aparece Canvas. Canvas é um Game Object de UI. Então você cria ele pelo Hierarchy, tá? Ou pelo Game Object, não pelo menu Create Assets. Create de Assets, né? Aqui vão 3 jeitos. Do mais fácil ao alternativo. Jeito 1, criar pelo menu Game Object. Então tem aqui o menu Game Object. Cadê? Aqui. Será que é aqui? Não. Abra a cena 1, duplo clique nela no project. No topo da Unity Game Object UI Canvas. Tá. UI Canvas. Tá, apareceu aqui. Pronto, vai aparecer um Canvas na Hierarchy. Sim. Apareceu um Canvas na Hierarchy e no inspetor, por eu ter selecionado ele mostra aqui as propriedades desse Canvas, né? Acho que é padrão de várias ferramentas aí de edição de vídeo, edição de imagem, né, e tudo mais, né? A Unity geralmente cria junto um Event System, deixa ele, é necessário para clicar nos botões. Se ao criar aparecer uma janela perguntando sobre o Input System, pode aceitar a opção padrão, normalmente funciona. Jeito 2, criar pelo botão mais do Hierarchy. Vamos ver aqui dentro do Hierarchy. Aqui, tá. Então tem essa outra forma de criar um Canvas, tá? Se o UI não aparece no Game Object, isso é raro, mas pode acontecer se o pacote do UI estiver com problema. Mas beleza. Depois de criar o Canvas, configuração essencial. Clique no Canvas, no inspetor Render Mode, Screen Space Overlay. Então vamos ver aqui. Render Mode.
Screen Space Overlay. Tá, esse é o que está selecionado aqui. No componente, Canvas Scaler, UI Scaler Mode, Scaler with Screen Size. Cadê? Então, aqui, ó, UI Scale Mode, Scale with Screen Size. Scale with Screen Size. Reference Resolution, a resolução, né, da nosso jogo, 1920 por 1080. Tá? 1920 por 1080, né? Por 1080, tá? A match 0.5, cadê o match? Perfeito. Tá, beleza. Ele tinha dado mais coisas para fazer depois de criar o Canvas, deixa eu ver aqui. Tá, import TMP Window Text Mesh Pro, import TMP Essential Resources. Acho que isso aqui é para importar. Deixa eu ver aqui. Window Text Mesh Pro. Acho que é esse aqui, ó. Import TMP Essential Resources. Monte o card com TMP Input Field, nome. Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aqui é para você poder montar alguns inputs, né? Importar aqui tudo isso. Monte o card com TMP Input Field. Deixa eu pedir para ele me dar mais instruções. Eu importei o TMP Essential Resources. Agora me dê mais orientações sobre como criar este card com o TMP Input Field, nome e o botão Login. Por favor. Tem muita gente que fala que não precisa mandar por favor, porque senão consome mais tokens, né? Vou mandar uma imagem aqui, só para ter um padrão. Tá? Ele tinha falado para criar o card, né? E no modo select, botão solo versus bot, botão online. Tá. Estamos caminhando aqui, pessoal. Ver se a gente consegue criar a primeira tela do jogo. Nem que seja algo bem horrível, mas depois a gente consegue usar ferramentas mais interessantes aí para poder criar a interface de usuário, né? Então a gente pode melhorar, né, a cara do nosso jogo, né? Vamos montar o card do login dentro do seu Canvas usando Text Mesh Pro, né? Pelo seu print você já tem o Canvas, o Event System, ótimo. Antes de tudo aparece No Cameras Rendering no Game View, porque sua cena está empty. Então não tem câmera. Para visualizar melhor a UI no Game View, Game Object Camera. Game Object Camera, ok. Renomeie para Main Camera ou Mark Tag Main Camera. Nomear aqui para Main Camera. É a visão do jogador, né? Pronto, a mensagem some. Muito bem, não sei onde que ele está falando que tem a mensagem, né? No Cameras Render. Ah, tá. Era a própria... Tá. Beleza.
Configurar o Canvas, 1 minuto, clique no Canvas, na hierarquia. Tá? Ah, eu já tinha feito isso, né? Configurar o Canvas, tá? Beleza? Criar o fundo, o background, clique com o botão direito em Canvas, UI Panel. Opa, em Canvas, UI Panel. Ok. Renomei para BG, né? Que é background, né? Vou colocar aqui, background. Com um background selecionado no Rect Transform, clique no preset de âncora e escolha Stretch. Cadê? No Rect Transform. Rect Transform. Anchors. Acho que é isso, né? E escolha Stretch Full. Deixa eu ver aqui, galera. Lá. Vou colocar aqui como. Qual é o. Aonde está esta opção de escolha de Stretch? Entre parênteses, full. Tô tentando achar aqui no. Ou já tá no full? Deve estar no full, né? Ele tá com as duas setas para cima, né? Stretch na horizontal e stretch na vertical, né? Vamos ver aqui. É aquele quadradinho pequeno no componente Rect Transform, no canto superior esquerdo. O Anchor Presets. Vamos ver. Seu print ele já está mostrando stretch em cima do quadradinho. Então você está bem perto, tá? Onde clicar exatamente? Selecione o objeto background, você já selecionou. No inspetor, Rect Transform. Rect Transform. Olhe à esquerda, na primeira linha. Olhe à esquerda na primeira linha. Olhe à esquerda na primeira linha. Clique no quadradinho com desenho. Anchor Presets. Tá ali. Essa aqui Essa aqui na sua imagem, quadradinho onde aparece a palavra Stretch acima. Ao clicar vai abrir uma grade com vários presets. Lá você escolhe Stretch Full. É o preset que fica na área de Stretch. E é o que estica nos 4 lados, horizontal e vertical. Então já tá feito já então. Tá? Acho que é isso. Vamos lá, beleza. Com garantir que fique full screen, de verdade, atalho, depois de escolher o preset, segure Alt Shift e clique no preset Stretch Full. Isso faz duas coisas de uma vez. Muda as âncoras para Stretch, zera os offsets, ou se preferir manual, tá. Deixa tudo 000, né? Como está aqui, 0000. Beleza. Conferência rápida, para certeza, quando estiver correto,
Hum, tá. É isso. Aí, beleza. Então, configurei já o canvas. Beleza. O fundo background, né? No componente image, escolha uma cor escura. Image, background, color. Escolher uma cor verde, né? Uma temática meio game, né? Perfeito. Então tá feito o background, tá? Criar o card central, o login card. Botão direito em background, tá? UI panel. Ah, tá. Tô criando um panel dentro do panel, né? Ok. Rect transform ankle middle center. Isso aí. Anchor middle center. Pós XY00. X e X top bottom bullet, tá? Porque ele tá dando 700. Então, 700, tá? E o rate 420. Que aqui não tem, né? É porque eu acho que eu coloquei. Aqui se eu colocar, aí vai ter rate, né? Tá. Pós 420. Beleza. Vai ficar uma coisa bem bizarra, né? Mas. Cor um pouco mais clara que o background. A gente precisa escuro. Beleza. Então a cor, vem aqui. Colocar um cinza, né? Cinzinha clara ali. Beleza? Aí eu vou renomear esse cara aqui para é, plugin, tá? Tá. Ele pediu para colocar no login, eu nomeei para login card, tá? Não preciso fazer tudo que o IA me orienta, né? Adicione login card, add component shadow. Deixa eu ver. Uma shadow para destacar, tá? Adicionei uma shadow. Eu não tô vendo nenhum efeito nesse cara aí. Mas tá bom. Organizar o conteúdo do card com layout automático. Isso facilita muito. Fica bonito e responsivo. Selecione o login card. Add component vertical layout group. Então tá pedindo para adicionar mais um componente aqui nesse cara, né? Vertical layout group. Vertical layout group. Aí padding left 40. Padding left 40. Right 40. Top 40. Bottom 40. Spacing 18. Child alignment upper center. Ok.
Mark control child size width, control child size height, child force expand width, child size deixa desmarcado, tá? Ainda em login card, adicione the component content size fitter. Content size fitter. Horizontal fitter, unconstrained. Vertical fit, preferred size. Ok. Vai ficando meio estranho ali, né? Mas a gente confia. Tá, ele até falou que se o card encolher demais, a gente trava o tamanho depois com layout element. Então ele realmente diminuiu, né? Quando a gente mudou aqui, né? Já mudou, já não tem jeito mais. Tá? Adicionar título, né? Text Mesh Pro. Botão direito em Login Card. UI Text. UI Text Mesh Pro. Aí renomeio para Title Text. Title Text. Ajustes recomendados. Texto, Jaca Game ou login. Jaca Game. Vamos ver aqui. Centralizado. Font size 48. Alignment Center, né, que é o que eu escolhi aqui. Para controlar a altura no layout. Layout Element, né? Preferred Height 80. Ok. Adicionar o campo de nome. Botão direito em Login Card. UI Text Mesh Pro. Aí Input Field. Na verdade eu errei aqui, né? Vou apagar aqui. É aqui na UI Input Field Text Mesh Pro. Tá? Aí nós vamos colocar ali name input, né? Perfeito. Name input. Clique no objeto name input, no componente TMP input field. Cadê? Input field. Placeholder, coloque seu nome. Cadê? Placeholder. Espera aí que eu... Digite seu nome. Aí, placeholder, coloque seu nome, né? Content type, standard. Name, né? Deixe ele como altura boa no name input, adicione layout element.
Layout element. Aí, preferred height. 80. Ou 70, né? Eu gosto um pouquinho mais fino que isso aí. 60. 50. Porque aqui no placeholder. Cento. Não. Isso que é o. Deixa eu ver aqui. Onde eu altero o nome. O tamanho da fonte. Não, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Input Field Settings. Font Asset aqui. Point Size? Não, não é isso. 18, será? 24. É isso. Vou deixar no 22. A gente diminui aqui no Layout Element para 50 de novo. Vai. Muito bom. Beleza. Parei de estar com esse holder. Expanda name input, né? Text chave para seu holder. Se seu holder, mude texto para seu nome. Tá. Adicionar botão login no botão direito em login card e UI button text mesh pro. Login UI button text mesh pro. Aí tá. Selecione login button. Layout element, vamos adicionar ele aqui. Preferred height. Vou colocar aqui um 30. Tá ótimo. Eu vou colocar um width também, né? Porque eu não gosto tão grande assim. Vou colocar 280. Ele tá fixo, né? Tá. Não é isso também. Tá. E selecione o texto TMP. Botão. Onde está o texto, cara? Tá. Login button. Text TMP. Shader. Tá escrito o botão. Vou colocar aqui login. Pronto. No component button, transition, color tint, padrão, ok. Agora, button, transition, color tint. Tá, beleza. Criar um controlador e ligar o script para mudar de tela. No hierarchy game object, create empty. Na hierarchy game object, create empty. Nome para login UI. Login UI. Muito bem. Adicione o script login screen CS nesse objeto. Adicione o script login screen S nesse objeto. Só apagar esse sample sign aqui, né? A gente não está usando ele. Eu não entendi o que ele quis dizer. Não, o que ele quis que eu fizesse, né?
Eu acabei até apertando aqui no outro computador. Vou lá aqui, né? Ele havia me orientado em cima, né? Aqui, ó. Adicione o script login screen CS. Será que lá em cima tem um login screen CS? Mode select screen. Login screen. Ah, tá. Então aqui ele tinha passado já o login screen, né? Pô, você já montou a estrutura do card, não sei o que, papapá. Também já criou o objeto login UI na hierarchy, ok. Agora o que é para fazer aqui é ligar o componente, ligar o comportamento do botão login para trocar de cena quando clicar, passo a passo. Do que falta, bem direto. Criar os scripts, se ainda não criou. No Project, Assets, cria a pasta Assets, Scripts, UI, né? Então tem a pasta Assets, Scripts, UI. Dentro dela, botão direito, Create Scripting Monobehavior Script. Create Script Monobehavior Script. Tá? Nome Scene Loader. Espera aí que ele vai compilar sozinho aqui o jogo. Beleza. Deixa eu renomear esse cara aqui para Scene Loader, né? Carregador de cenas, né? E crie outro Login Screen. Ó, tem hora que o meu computador tá duro, tá difícil. Create Scripting Monobehavior Script Login Screen. Acho que vai compilar de novo. Tá bom. Atenção, o nome do arquivo tem que ser exatamente igual ao nome da classe. Tá bom. Então, quando a gente cria classe aqui dentro, o nome do arquivo dele tem que ser igual, né? Agora, abra cada um e colhe. Então, vamos lá. Scene Loader. Vamos abrir ele. Vai abrir com o nosso cursor, que no vídeo passado, no vídeo anterior, eu mostrei para vocês como que faz a integração, né, entre o cursor e a Unity, né? Ele demora um pouquinho aqui no meu computador, porque realmente meu computador tá bem lerdo, né? Bem lento. Ele tá carregando. Opa, acabou a bateria do meu celular. Problemas técnicos, pessoal. Deixa eu colocar a tela somente o computador. Beleza, ele carregou lá. Sim, loader, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu carregar aqui o código que ele mesmo nos havia fornecido, né? Copiei, colei, salvei. O jogo está compilando sozinho, né? De novo. Toda vez que você altera essas partes de scripting aqui, eu percebo que ele faz uma compilação tudo de novo do jogo. E no login screen, vamos lá copiar o código. Vou lá e salvar. Já salvei, tá? Ele vai recompilar tudo de novo.
Deixa eu ver aqui agora, beleza. Colocar o script no objeto login UI. Na hierarquia, clique no login UI. Na hierarquia, clique no login UI, tá? No inspetor, lado direito. Deixa eu ver aqui. Se voltou a minha tela, né? Não, porque meu celular justamente acabou a bateria. Vamos seguir aqui sem o nosso celular, sem a minha câmera, mas depois no finalzinho eu abro a câmera de novo. Estão passando aí mais de 40 minutos só dessa parte do vídeo e tem mais os outros 20 minutos do começo, então vai dar um vídeo bem longo nessa. Na hierarquia, clique no Login UI, no inspetor, lado direito, clique Add Component. Vamos lá, adicionar o componente Login Screen. Login Screen, que é o script, né? Aí adicione. Agora vão aparecer 3 campos no componente. Name Input, Login Button e Next Scene Name. É exatamente, é Name Input, Login Button e Next Scene Name. Que é o que está no código aqui, né? Se você olhar aqui no login, né? Ele criou uma classe aqui, né? Login Screen, uma classe Login Screen, tá? Onde ele criou ali onde ele está devolvendo 3 campos, né? Então, o campo lá de name input, né? Aí tem o campo também deixa eu ver aqui, player name, está armazenando name input, a próxima cena, né? E o botão de login, que é para capturar o botão de login. Se a pessoa clicar nesse botão, ele captura esse clique aqui e vai para a próxima cena, tá? Basicamente ele está programando isso. Né? Confesso a vocês que eu não sou muito familiarizado com o C Sharp, mas eu creio que por osmose aqui a gente consegue entender basicamente o que ele está fazendo aqui, né? Então aqui ele está ouvindo o botão de login. Deixa eu ver aqui. Esse termo on, destroy. Wake eu acho que é mesmo, a mesma ideia no JavaScript quando você coloca on init, né? Acho que é on init, acho que é. Então é quando inicia o jogo, quando inicia aquela cena ali, ele vai carregar isso. Eu imagino que seja isso. Qualquer coisa aqui dentro do cursor você consegue fazer pergunta à própria ferramenta, né? Então você pode selecionar, por exemplo, aqui essa função, adiciona ao chat e pergunta o que esta função realiza, né? E aí nesse plano que eu escolhi aqui de perguntar, que é o ask, ele só vai te responder. Você está fazendo uma pergunta sobre o seu código e ele vai te responder aquilo. Então, o que a função awake realiza? A função awake é um método de ciclo de vida do Unity, tá? Que é chamado automaticamente quando o objeto é inicializado na cena. Mais ou menos isso que eu falei, né? Antes mesmo do start. Neste caso específico, ela faz o seguinte: verifica se o login button existe. Isso é uma boa prática para evitar erros caso o botão não tenha sido atribuído no inspetor. E registra um listener de clique, ou seja, fica aguardando ali o clique no botão, tá? Mas basicamente é isso, tá? Muito bem. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Agora vão aparecer 3 campos no componente. Plugar os objetos, arrastar e soltar. Ainda com o login UI selecionado, arraste o seu name input, aquele TMP input field dentro do login, para o campo name input. Tá.
Então, name put aqui, será que ele vai para cá? Olha, ele foi. O login button, que é esse cara aqui. Acha o button, né? Seu botão login para o campo login button, né? Button. Perfeito. E next sem, cadê? Coloca exatamente 02 modo select. Que é o que ele está dando aqui como dica, né? Muito bem. Tem que bater igual o nome da cena no project. Então, como que está a nossa cena lá? Tá mode select, 02 mode select, underline. Então, tá certo. Então, cadê? Login UI, mode select. Beleza. Garantir que a cena 2 está na lista de build, no build profiles, lista de cenas, confirme que existe no login. E é isso aqui a gente tinha feito lá no começo, né? Build profiles. Aqui na open lista de cenas, tem lá justamente esses caras aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Testar. Abra a cena 1, login, aperte play, digite um nome opcional, clique em login, deve ir para modo 2. Tá, então vamos testar o jogo. É só clicando aqui em play. Ele vai fazer ali uma compilação, tudo. Agora eu estou em modo de teste do jogo, né? Acho que eu posso clicar aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu tinha tinha colocado um jeito. Colocar Eduardo. Clicar em login. No cameras render. Eu já estou na cena 2, mas ele não matou a renderização da cena 1 ainda, né? Eu estou vendo aqui. Vou até mostrar aqui para ele. Parece que ele foi para a cena 2, mas não tirou da tela os itens da cena 1. Talvez tenhamos que matar, entre parênteses, destroy a cena 1 assim que passar para a 2. Tá? É isso. Para vocês pararem de testar aqui, parar o teste, só clicar nesse botão. Vamos aqui no modo Select. Do you want to save changes? Save, ok. Aí vou no modo Select 2 aqui. Vou criar a câmera, né? Câmera. Main camera. E vou colocar aqui aqueles UI, cadê? Canvas, né? Vou colocar aqui background, tá? Vamos adicionar um UI, acho que é panel, né? Então, panel e com a cor verde também. Depois eu padronizo tudo certinho, né? Mas a ideia é cair para essa segunda cena aqui então. Então vamos testar aqui. Deixa eu salvar e testar o jogo. Vamos ver se ele vai para a cena 1 primeiro. Não, ele cai para a cena 2, né? Deixa eu para a cena 1. Aqui. Cena 1, testando. Eduardo Cardoso. Clicar aqui em login. Ah lá, ele foi para a cena 2. Tá? E nem precisou criar alguma coisa de destruir a cena 1, alguma coisa assim nesse sentido.
porque o que estava faltando era realmente cadastrar a câmera para a cena 2, tá? Então é isso, pessoal. Bom, basicamente a gente já conseguiu fazer uma evoluçãozinha aí do nosso jogo, né? Então já estamos saindo de telas, né? Deixa eu testar aqui. Deixa eu ligar a câmera de volta, né? Para eu falar com vocês. Então é isso. Bom, o jogo tá... Estamos caminhando aí, tá? Bom, no mais é isso. Quero agradecer e próximo vídeo fica para o dia 29, tá? 29 é o meio-dia. É esse vídeo no caso, né? E aí, no caso, já vou deixar gravado o vídeo para o dia 5, tá? Eu creio que eu não terei tempo para poder gravar e deixar aí para vocês, tá bom? É isso, um abraço e até a próxima. Até mais. Feliz Natal e Feliz Ano Novo.